quando eu escrevi o Cerquilhas, ele tinha esse contexto literário, né? Não tinha o peso que ele tem hoje, né? Quando eu cheguei aqui, eu cheguei muito menina do interior, né? E quando eu adentrei na Unitins, eu tive noção do que era a vida, do que era o mundo. Encontrei a Jéssica Rosane, que é a minha amiga de alma, né? A minha pessoa no mundo, eu chamo ela. E a gente se encontrou no primeiro dia de aula ali. E a gente, ela revelou para a turma. Só para a gente entender, você entrou para fazer a faculdade. Isso, eu sempre falo isso. Eu vim para cá com R$ 100 no bolso. Para Palmas, Para primeiramente. Palmas, para o Tocantins, né? Eu vim para cá, para o Tocantins, em 2000 e... Eu sou péssima com data, gente. Mas eu tinha 26 anos. E aí eu passei para jornalismo, né? E eu tinha R$ 100 no bolso, 2 malas e um ventilador que quebrou na estrada para cá. E eu passei bastante dificuldade, assim, no começo. E eu sou muito grata às pessoas que me auxiliaram. E uma delas é a Jéssica Rosane, uma colega de faculdade, que falou durante uma disciplina, que é do professor Fábio da Badia, jornalismo literário, que tinha vivenciado violência doméstica e familiar. E eu sou oriunda de um lar assim. E a gente se aproximou na faculdade ao ponto de fazer esse livro, que é o segundo livro que eu escrevi, né? Já de cunho jornalístico, que é o Mulher Ser. E aí o Cerquilhas ficou guardado até esse momento, porque eu não me via como vítima de violência doméstica em nenhum momento, nem tanto das questões que o meu pai fez, muito menos vítima de violência. E aí eu descobri isso na faculdade fazendo esse livro. E aí quando eu tive esse encontro com a Lei Maria da Penha, eu entendi que tudo aquilo que eu vivenciei na minha relação de 4 anos, momento que eu escrevi o Cerquilhas, também foi uma violência doméstica. E aí, quando eu lancei o livro, eu lancei com esse olhar. Porque quando você entende o Cerquilhas, é o amadurecimento de uma mulher muito jovem, desde o começo até o fim de uma relação abusiva e como ela passa por aqueles momentos. Então, quando você tem um olhar, quem não olha os Cerquilhas desse jeito, percebe-se muito uma pessoa muito apaixonada ali no começo, depois muito se livrando dessa situação e no final usando a raiva para sair daquela situação para ser outra pessoa. E aí eu trouxe isso para a narrativa do Cerquilhas, porque as pessoas meio que clamavam, cadê o Cerquilhas, cadê o Cerquilhas? E aí eu guardava porque eu não achava que era aquilo tudo. E aí quando eu encontrei a Jéssica e tudo que aconteceu ali na universidade, ele se tornou esse peso. Até chegar eu falo que eu e ela, estávamos sendo formadas para fazer o que é o Mulher Ser, sabe? Porque as nossas redações do Enem da faculdade foram sobre violência doméstica e familiar. Caramba, olha só. A história toda foi migrando para isso. E aí ela também passou os processos dela. O primeiro TCC dela foi sobre violência doméstica. E aí depois o meu TCC da faculdade foi sobre violência doméstica aqui no estado do Tocantins. Então eu tenho muito orgulho de tudo que o Cerquilhas, há 10 anos atrás, naquela época, proporcionou depois, sabe? E eu não tinha... Quando você escreve e você guarda, né? Porque eu falo que palavras são também pão, que vão passando pelo processo de levedação. Você não tem dimensão do que sua escrita vai tornar daqui a 10 anos. E eu nem sabia que isso ia acontecer. E aí, quando eu fiz o Cerquilhas nascer, foi exatamente pensando nessa nova narrativa para ele.